Bom, nosso tema é lógica paraconsistente anotada. Os integrantes são Alexandre, Douglas, Weverton, Maiara e Renato. Lógico, estudos dos raciocínios válidos. São várias definições de lógica encontradas por aí. Algumas abordam como parte da filosofia que estuda as formas de pensamento. Outras dão destaque ao processo de determinação daquilo que é verdadeiro. Existem ainda conceitos que tratam de aplicações mais específicas, como no caso da lógica computacional. Um conceito de lógica bem sintetizado e amplamente aceito é aquela que é o estudo dos raciocínios válidos. A origem da lógica como estudo ou ciência, como acabamos de conceituar, é atribuída a Aristóteles, na Grécia Antiga. O famoso aluno de Platão publicou uma série de 6 livros, conhecidos como Organon, que basearam todo um sistema de raciocínio, a lógica de aristotélica. A contribuição de Aristóteles foi tão expressiva que Kant, o filósofo do século XVIII, chegou a afirmar que nada de significante foram publicados nos 2 milênios que separaram suas vidas. Lógica. Bom, deixando um pouco da história de lado, podemos partir para um pouco da classificação. A grosso modo, a lógica pode ser dividida em 2 grupos, as clássicas e as não clássicas. A lógica clássica é aquela que baseia a lógica computacional comum, sendo binária, ou seja, nela existem apenas afirmações verdadeiras e afirmações falsas, abarcando conceitos como, por exemplo, a lei do terceiro excluído, que diz: para qualquer preposição, ou esta preposição é verdadeira, ou sua negação é verdadeira. E o princípio da não contradição, onde 2 afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, dentre outras regras. Já as não clássicas são conhecidas por contrair ou ignorar um ou mais princípios da lógica clássica. Nas não clássicas, podemos criar subdivisões para as lógicas não clássicas. Nelas, encontramos o grupo das lógicas complementares. Elas não infringem os princípios da lógica clássica, nem questionam sua validade. Apenas estendem e complementam seu escopo com a adição de novos operadores. As lógicas do grupo alternativas, também chamadas de heterodoxas, se propõem a substituir a lógica clássica, pelo menos em um domínio do saber. Elas anulam alguns princípios básicos da lógica clássica. A lógica paraconsistente começou a ser desenvolvida no final da década de 40. Embora houvessem precursores, 2 pesquisadores de forma independente são conhecidos pela evolução dessa lógica na época. O polonês Stanislaw Jacki e o brasileiro Newton da Costa. Nela, a quebra do princípio da não contradição, em outras palavras, ela é aceita em uma sentença e sua negação, sejam ambas verdadeiras. Além disso, ela permite valores além do verdadeiro e falso, o indeterminado e o inconsciente. A intenção desse tipo de abordagem é ser compatível com algumas situações reais complexas que, por natureza, são contraditórias. Afinal, não é novidade que o mundo real pode ser sim contraditório. As lógicas paraconsistentes anotadas, ou LPA, são uma família de lógicas não clássicas. Os primeiros estudos de seus fundamentos foram efetuados em 1991 a 1992 por Abe da Costa e Subramanian. Uma LPA é uma lógica paraconsistente que possui reticulado associado que desempenha um papel importante na sua representação. Na lógica paraconsistente anotada, as fórmulas proposicionais vêm acompanhadas de anotações. Cada anotação pertence a um reticulado infinito. Atribui valores à sua correspondente fórmula proposicional.
Em uma lógica evidencial, as anotações vêm representadas por graus de evidência. A LPA pode ser estudada em um quadrado unitário no plano cartesiano, onde são inseridos os graus de evidência favorável, que pode ser anotado como μ, e graus de evidência desfavoráveis, que é denominado como lambda. Bom, intuitivamente, em reticulado, tem-se quando o P 1 e 0, indicando a existência de evidência favorável total e evidência desfavorável nula, atribuindo uma conotação lógica de verdade à proposição. 0, 1, indicando a existência de evidência favorável nula e evidência desfavorável total, atribuindo uma conotação de falsidade à proposição. 1, indicando a existência de evidência favorável total e evidência desfavorável total, atribuindo uma conotação lógica de inconsistência à proposição. 0, indicando a existência da evidência favorável nula e a evidência desfavorável nula, atribuindo uma conotação de lógica de indeterminação à proposição. LPA com anotação de dois valores. Cada proposição utiliza dois valores de graus denominados graus de evidência favorável, ou μ, e desfavorável, lambda. O primeiro valor da anotação representada a evidência favorável à proposição P, ou seja, o grau de evidência desfavorável da proposição, denominado μ1. O segundo valor da anotação representada a evidência contrária à proposição, ou seja, o grau de evidência desfavorável dessa proposição, denominado μ2. Bom, as representações da proposição com anotação composta por dois graus de evidência são descritas como a proposição 1, anotação composta pelos graus de crença igual a 1 e de descrença igual a 1. Atribui à proposição P uma leitura intuitiva de que P é inconsistente. E a proposição 1, 0 é a anotação composta pelos graus de crença igual a 1 e de descrença igual a 0. Atribui à proposição B uma leitura intuitiva de que P é verdadeira. E a proposição 0, 1, a anotação composta pelos graus de crença igual a 0 e de descrença igual a 1. Atribui à proposição P uma leitura intuitiva de que P é falsa. Proposição 0, 0, a anotação composta pelos graus de crença igual a 0 e descrença igual a 0. Atribui à proposição P uma leitura intuitiva que é indeterminada. Bom, agora vamos falar um pouco de aplicação e mineração de dados. Neste trabalho, o autor analisou dados de uma estação de energia elétrica, mais especificamente dos disjuntores dos barramentos 1, 2, 3 e 4, que ligam as linhas A e B. Para a análise, foi aplicada a lógica paraconsistente de dois valores. Bom, o processo de mineração de dados foi feito através dos seguintes passos: definição do escopo de análise, a leitura dos dados da estação, depois a gravação dos dados num banco de dados Access, depois uma transformação dos dados para um banco de dados SQL. Após isso, foi uma aplicação dos algoritmos da lógica paraconsistente e, por último, demonstração dos dados numa ferramenta de implementação pelo autor. Vocês podem ver subestação da energia elétrica, depois a leitura dos dados positivos da subestação, gravação dos dados coletados, aí temos a base de dados Access, nela a base de dados SQL,
pega os valores transformados, a aplicação da lógica para o consistente e o processamento de dados. O objetivo do autor é identificar correlações entre os dados coletados. Através da aplicação dos algoritmos, é possível responder as perguntas como a situação do disjuntor 7 no momento em que o grau de evidência de intensidade da corrente permaneceu no seu valor máximo no barramento 1. Depois, pode-se responder também que a situação do disjuntor 7 no momento em que o grau de evidência de intensidade da corrente permaneceu no seu valor máximo no barramento 2. Também, a situação do disjuntor 8 no momento em que o grau de evidência de intensidade de corrente permaneceu no seu valor máximo no barramento 3. E a situação do disjuntor 8 no momento em que o grau de evidência de intensidade da corrente permaneceu no seu valor máximo no barramento 4. Podemos ver também que o maior tempo crítico no período dos barramentos 1, 2, 3, 4. O valor do resultante da aplicação para os graus de evidência de cada disjuntor dos barramentos 1 e 3 e 4 do algoritmo extrator feito de efeitos de contradição. E o valor resultante da aplicação do algoritmo extrator dos efeitos de contradição sobre os graus de evidências identificados. Bom, dessa forma, os resultados indicam que é possível estabelecer o processo de tratamento de normalização dos dados originários de sistemas de armazenagem de grandes quantidades de informações. Criam-se assim possibilidades de utilizar os dados normalizados para a inserção de processos de conhecimento em base de dados, funcionando em outro que utilizam lógicas não clássicas, capazes de gerar apoio à tomada de decisões nesta área específica de energia elétrica em que é primordial importância para o país. De acordo com Ehrenberg, existem basicamente duas formas para tratar inconsistências. Uma delas é atribuir ao algoritmo o aprendizado a habilidade de manipular adequadamente as informações contraditórias durante o processo de aprendizagem, como finalidade de gerar conceitos consistentes e confiáveis, ou também aplicar sobre o conhecimento obtido por meio de um algoritmo de aprendizado qualquer o método de raciocínio que possibilite a inferência confiável de informações, transformar a base de conhecimento de modo a torná-lo consistente, gerar outra base de conhecimento a partir dos dados consistentes existentes na base inicial, ou ainda aplicar técnicas de gerenciamento de incerteza que possibilitem um raciocínio sobre conceitos inconsistentes. O método proposto nesse trabalho utiliza o conhecimento obtido a partir de algoritmos de indução às regras do tipo se as condições, então classe, nas quais o antecedente, ou seja, condições, contém conjunções de condições formadas por pares de atributos e valores e, consequentemente, as classes contém a classe definida para um conjunto de exemplos que satisfazem as condições que antecedem a regra. Por exemplo, que um classificador A possui a seguinte regra: se idade maior que 25, então classe igual a homem. Enquanto o classificador B possui a seguinte regra: se idade menor que 12, então classe igual a homem. Uma vez que os classificadores foram gerados a partir de dados da mesma natureza, essa contradição não é aceitável. A pesquisa abordou o processo de tomada de decisão de gestores utilizando os algoritmos para analisador baseado em lógicas não clássicas. A lógica para consistente anotada, o método é apropriado ao tratamento de dados incertos, contraditórios ou paracompletos. Consiste em estabelecer preposições e parametrizá-las para isolar os fatores de maior influência nas decisões. Especialistas são utilizados para a obtenção de notações sobre esses fatores, atribuindo-lhes graus de crença e descrença.
No caso analisado, utilizou-se da LPA, um instrumento de apoio ao processo de avaliação e seleção de profissional a ser promovido a gerente dentre 5 possíveis em uma pequena empresa familiar. Essa dissertação apresenta uma técnica não paramétrica, que utiliza a lógica consistente na mineração de dados meteorológicos, de reanálise dos históricos de informações de 5 regiões da América do Sul, de um período de 21 anos de ciclos sazonais ocorridos entre os anos 1980 a 2000. Esses dados são as entradas em uma rede neural artificial baseada na lógica consistente, que tem como objetivo gerar um conjunto reduzido de dados para ser submetido a uma rede de funções da base radial na elaboração de um modelo de previsão sazonal do clima. Muitos métodos em mineração distribuída têm sido desenvolvidos com o objetivo de viabilizar a aplicação de técnicas de mineração em grandes volumes de dados. As pesquisas em mineração distribuída têm como interesse principal a otimização de algoritmos e técnicas que possibilitem a análise de dados fisicamente distribuídos, propondo soluções mais viáveis financeiramente e computacionalmente. Entre os principais métodos está a mineração distribuída orientada a dados. Este método consiste na divisão de dados subconjuntos menores que são minerados individualmente e produzem diversos classificadores locais para posteriormente combiná-los em um único classificador. Bom, o nosso trabalho foi basicamente isso. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.